Vamos lá, né? Vamos falar de Brasil. A grande verdade. Brasil. Alguns chegaram a pensar que era uma lamentável coincidência esse exercício militar, né? Essa passagem de tanques e caminhões e jipes, veículos militares, eles tinham destino para um exercício militar que acontece em Formosa, se eu não me engano, mas o fato é que a rota foi desviada intencionalmente. Foi uma ideia que surgiu no alto comando das Forças Armadas, mais precisamente do comandante, o almirante da esquadra, comandante da Marinha, né, do Brasil. Ele é almirante da esquadra, é o Almir Garnier dos Santos. Ele foi o autor dessa ideia. Ei, que tal a gente desviar ali os tanques, os veículos ali para passar por aqui? Então vai ser legal, mostrar força, mostrar apoio ao presidente. Ele deu essa ideia para quem? Pro ministro da Defesa, o general Braga Neto, que achou genial. E ele levou a ideia para quem? O presidente Bolsonaro, que achou a ideia o quê? Excelente. Esses três aí bolaram essa e a ideia surgiu sim do Palácio do Planalto. E a ordem foi dada e aconteceu essa cena boba, patética, ridícula, mas muito grave. O que nós vimos hoje, precisamos realmente de todos os homens sérios da política do Congresso brasileiro para repudiar o que aconteceu hoje, né? Foi uma coisa grave. Eu falei no começo do programa que eu acho que o Bolsonaro tinha tido uma pequena vitória, e teve, eu acho, porque toda vez que ele faz isso, ele está dando um pequeno passo, ele tá corroendo mais um pedaço da nossa democracia. Então ele sabe, ele faz isso é pensado, é calculado. Todos nós estamos aqui falando que foi uma coisa ridícula, patética, esses são os termos mais utilizados no dia de hoje. Porém, a gente tem que ver que os apoiadores de Bolsonaro acharam aquilo maravilhoso, né? É uma demonstração de força para essa pequena parcela de antidemocratas que nós temos, infelizmente, no país. Essas pessoas não estão preocupadas com as instituições, elas acham que existe uma ditadura do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a visão que esse pequeno grupo aí, nem é pequeno, na verdade, deve ser aí algo em torno de uns 20% da população que ainda apoia Bolsonaro e que votaria no Bolsonaro hoje, essas são as pessoas que apoiam aí atitudes como essa. Então, nesse sentido, eu creio que o Bolsonaro teve a sua pequena vitória hoje, corroeu mais um pedacinho da nossa democracia. O primeiro a reagir, claro, foi o senador Omar Aziz, logo cedo, quando abriu a CPI da pandemia, antes do depoimento. Ele falou bastante coisa. Ele disse que o Bolsonaro imagina estar demonstrando força, mas está, na verdade, evidenciando toda a fraqueza de um presidente pela incompetência administrativa que provoca mortes e desemprego. Temos um vídeo do Omar Aziz. O Brasil vive o maior período democrático de sua história, desde 1985. Temos eleições livres e instituições fortes e independentes dos poderes. Bolsonaro não tem o direito de usar a máquina pública para ameaçar a própria democracia que o elegeu. Em apenas 2 anos e meio de mandato, Bolsonaro colocou o país nessa situação vejatória, degradou as instituições e rebaixou as Forças Armadas, formadas em sua grande maioria por homens sérios e honrados, como pude presenciar de perto no meu Amazonas. Todo homem público, além de cumprir suas funções constitucionais, deveria ter medo do ridículo. Mas Bolsonaro não liga para nenhum desses limites. Como fica claro nessa cena patética de hoje, que mostra apenas uma ameaça de um fraco que sabe que perdeu. Não haverá voto impresso. Não haverá nenhum tipo de golpe contra a nossa democracia. As instituições, Congresso à frente, não deixarão que isso aconteça. A democracia tem instrumentos para defender a própria democracia contra roubos golpistas. Agressões à Constituição não são legítimos. Defender golpe não é aceitável. E defender o fim da democracia precisa ser punido com rigor da lei. Nós, os democratas, estamos aqui a postos para defender a democracia e o nosso país com os instrumentos que a Constituição nos confere. Era esse o recado que a CPI, eu como presidente da CPI, queria passar. A democracia é inegociável. Não se negocia a democracia. E aqueles que usam
todos os meios para apoiar um golpe, estão contra a democracia, estão cometendo um crime. O que o Omar Aziz disse aí, a democracia é inegociável. Muita gente comenta aqui, às vezes, o nosso programa, Isabela, vocês não têm alguém para defender o governo. Como é que nós vamos defender isso? Como é que nós vamos defender alguém que chama tanque de guerra para provocar, para intimidar o Congresso, que já pregou contra o STF, contra as instituições? Não tem negócio. É o que o Omar Aziz disse. Não tem como ficar desse lado. Por favor, Isabela, diga alguma coisa. Se a democracia é inegociável, a gente pode dizer com toda certeza que esse governo é indefensável. Não dá para defender isso. Por quê? Porque existe uma regra mínima, um conjunto de regras mínimas quando se é governo, quando se está na política, né? E o governo Bolsonaro, ele desrespeita todas essas regras mínimas, que não são só regras sobre políticas, são regras de civilidade. Se a gente recebesse na nossa casa uma pessoa que está doente, por exemplo, a gente não vai dizer assim, tem que morrer mesmo, né? É bom que morra, todo mundo vai morrer um dia. A gente nunca diria isso para um parente, para uma pessoa conhecida ou até desconhecida. Então, o governo Bolsonaro, ele é contra as regras democráticas, é contra as regras de civilidade, é contra aquilo que é humano, né? Então, acho que defender a democracia é inegociável e defender esse governo é indefensável. Mas, de qualquer forma, sobre especificamente essa questão, eu acho que tem um problema aí que é quando Arthur Lira, né, então a gente falando do chefe do Congresso, então o Rodrigo Pacheco não foi firme o suficiente, mas Arthur Lira, esse projeto, essa PEC, né, ela havia sido rejeitada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados e ainda assim Arthur Lira decidiu levar ao plenário. Como é uma PEC, então é uma proposta de emenda à Constituição, então traduzindo, né, é um texto que visa modificar a Constituição Federal. E a Constituição Federal é aquilo que a gente tem de mais importante como conjunto de regras jurídicas, né? Então, para uma PEC, para mudar a Constituição, que é uma coisa muito séria, é muito difícil mudar a Constituição. Você precisa votar em 2 turnos, tem que ter 3/5 da Câmara, tem que passar pelo Senado. Então, é complicado. Mas o que aconteceu foi o seguinte, a gente precisa lembrar que tem Bolsonaro de um lado, tem a atuação do Bolsonaro, principalmente nessa atuação lamentável, né, lamentável, e que coloca, inclusive, as Forças Armadas numa situação ridícula, infelizmente, não está à altura da importância das Forças Armadas, mas também Arthur Lira levou isso para o plenário, quer dizer, Arthur Lira tem uma responsabilidade aí de ter levado algo que já deveria ter sido enterrado, que é essa PEC da impressão do voto, para plenário, causando mais tensão ainda, e a gente não sabe, com certeza absoluta, quanto tempo isso vai demorar, porque pode ser que não seja votado hoje ainda, e que isso vai se estendendo por uma novela institucional de desgaste democrático, desgaste das instituições por muito tempo. E aí a última coisa, isso custa para a gente, porque quando a gente país, coloca um tanque de guerra, ou a estrutura bélica, né, a estrutura militar nas ruas, mesmo que seja para um desfile, isso tem um custo, tem combustível, tem o custo das pessoas que estão trabalhando nessa situação. Ou seja, é caro. Então, a gente está pagando por um espetáculo, né? Então, isso é muito grave. Clayson, você ia falar, eu te cortei. O microfone está desligado, Clayson. Como é que você viu essa história toda? Você ficou preocupado? Sim. Você acha que é mais uma bravata para entrar para a coleção do Bolsonaro? A gente deve encarar assim ou não? A gente tem que levar isso muito a sério porque o caso é grave. Não, o caso é grave, não tenha dúvida. Eu vou pegar uma carona na pergunta que você fez pro Paulo, porque eu considero ela muito pertinente, que você citou o Rodrigo Pacheco, e é importante que os ouvintes da Energia entendam o que está acontecendo nesses bastidores e, de fato, o que é a proposta do Rodrigo. Eu não vi o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, falar nada. Eu estou enganado? Ele se pronunciou? Eu acabei de procurar nas redes sociais do Rodrigo Pacheco, não tem nada. Nada. Não fala um assunto. Na verdade, ele tá numa situação delicada porque ele quer se viabilizar como uma terceira via, o que é muito difícil. É importante a gente lembrar que ele teve uma ascensão meteórica, porque ele entra num primeiro mandato como deputado federal, dali ele já sai direto para o Senado, e a gente sabe que até bem pouco tempo atrás esse caminho ele era um pouco mais longo, em tempos bolsonaristas mudou um pouco, e aí do Senado ele já vai direto para a presidência e do Senado, obviamente, e aí
a gente tem realmente uma comprovação de um político que, de certa forma, se coloca como alguém de destaque. O Rodrigo Pacheco, ele compreende, ele é de Minas, né, Minas Gerais, e ele compreende que há um vazio, há um vácuo em Minas Gerais, do ponto de vista de políticos que têm alguma relevância, porque esse vácuo foi deixado pelo Aécio Neves, que é uma pessoa praticamente obscura da política mineira e era um sujeito que teve 2 mandatos de governador, ele se colocou como quase um presidente da República e aí caiu em desgraça em função daqueles problemas todos, os áudios, os palavrões, as corrupções todas, tudo que aconteceu que foi colocado à tona e aquela atuação dele que foi criminosa também quando ensejou até, a gente pode colocar, o golpe contra a Dilma. E aí o Rodrigo vê, então, um buraco enorme na política mineira que ele pode ocupar. E ele está naquele dilema, se ele vai ser um candidato a presidente, se ele se coloca, inclusive, como vice do próprio... aí já é mais difícil, mas existe essa possibilidade, o vice de algum candidato e do próprio Bolsonaro, se ele se coloca como candidato a governador, e nessa situação toda de dúvida, ele acabou sendo engolido pela própria CPI, pelo protagonismo da CPI, e agora o que ele está fazendo? Ele está torcendo para que caia no colo do Senado essas 2 votações que estão agora movimentando a opinião pública e, de certa forma, a política como um todo, essa de hoje, do voto impresso, e a do distritão, porque aí ele vai poder ter alguma posição, digamos assim, mais relevante nessa história, porque a grande verdade é que o ano praticamente não existiu para ele, sendo que ele conquista um protagonismo de presidente do Senado e não consegue levar adiante o que aquilo poderia conferir a ele do ponto de vista de alguma relevância política. E estamos aí às portas de 2022. Então ele está realmente numa situação em que ele procura se posicionar sem se posicionar. Mas na boa, né, cara? Num dia como o de hoje... fundamental. Com esse episódio todo, o cara é presidente do Senado, presidente do Congresso. Ele tinha que ter se manifestado, né? Tinha que ter colocado alguma coisinha ali, ou vindo a público aí, dar uma entrevista, falar alguma coisa, pô. O cara é o chefe da Casa Legislativa. O presidente manda passar tanque na frente ali, jipe, faz aquela pataquada toda e ele não fala nada. Não sei, achei muito... Até o Arthur Lira falou... Pois é. Arthur Lira falou, não era típico, né? Não é comum, não é típico, né? Falou assim muito, né? Falou ontem, falou hoje também. Né? Eu não sei se vocês repararam, mas o Rodrigo Pacheco, quando ele assumiu a presidência do Senado, ele deu uma coletiva ao ar livre e ele estava num tom presidenciável, né? Assim, ele claramente, assim, quem entende um pouco da performance política, via ali um potencial candidato à presidência da República, né? Um presidenciável. E aí ele tinha, assim, uma força, uma voz, né? Uma presença, uma potência. E eu lembro de ter visto isso e ter falado assim, nossa, ele já está fazendo toda a performance de um presidenciável. E acho que ontem, ou antes de ontem, vi uma outra entrevista do Rodrigo Pacheco, mais abatido, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção foi o quanto ele envelheceu em tão pouco tempo, né? Em alguns meses, muito abatido, muito contido, e em uma situação que ele talvez perceba que ele está numa situação que é muito crítica, né? A ponto de, inclusive, dependendo do rumo que a política vai tomar e dependendo de como essas matérias forem para o Congresso, o que vai ter de desenrolar até da CPI, ele perde um potencial protagonismo que ele esperava ter, né? Então, porque é um caminho, como o Clayson falou, um caminho natural, digamos assim, que ele, como presidente do Senado, possa ocupar esse lugar que é um vácuo político onde ele atua e também, né, na sua presença como presidente do Senado, se lançar como presidenciável. Então, me chamou bastante atenção a performance dele, assim, muito diferente, assim, uma performance um pouco num lugar muito abatido, muito diferente daquela performance de quando ele assume a presidência do Senado. Eu já vou perguntar para o César como é que o mercado reagiu, se teve algum impacto no mercado, dólar, bolsas, diante desse desfile improvisado aí de tanques na Praça dos Três Poderes hoje. Antes eu queria que o Leandro soltasse mais um vídeo, mais uma vez o Omar Aziz, falando sobre por que ele acha que as pessoas não devem amenizar, botar em panos quentes, porque o que aconteceu hoje foi muito grave. Por favor, Leandro. O Congresso Nacional não pode ficar passivo a isso. Não minimize o que aconteceu hoje, por favor.
Por favor, eu escutei o discurso de todo mundo, não minimize, não façam isso. Não façam isso com a memória, com a história de cada parlamentar que está aqui, independente de pensamentos, independente de tendência política. Democracia sim, intimidação não, democracia sim, golpe não. Não dá pra fingir que nada aconteceu, né? Não dá pra... é mais uma do Bolsonaro. Eu não sei como é que o mercado tá reagindo. O mercado tem visto muito dessa forma, né, César? E o Bolsonaro falando, aprontando das dele, deixa isso pra lá, vamos em frente. É isso? Mais ou menos, cara. O mercado financeiro ele tende a antecipar, olhando a precificação dos ativos, como por exemplo o dólar, ele tende a antecipar os próximos passos, e esse desfile aí de tanques já estava encomendado. Então não teve uma super reação em relação a isso, mas é claro que a gente podia estar numa situação, olhando o ponto de vista apenas dos ativos financeiros, muito mais confortável, não fosse essa instabilidade político-institucional. Mas o mercado financeiro ele não reagiu pessimamente a isso, como talvez alguns esperariam, que tipo, teve um desfile de tanques, então a bolsa derreteu e o dólar explodiu. Não, a gente já esperava, a gente sabe como é que é o Brasil, crise atrás de crise, principalmente levando em conta as crises políticas. Então, a gente podia estar numa situação bem melhor, com certeza, principalmente se a gente fizer uma retrospectiva curta da pandemia, que se o Bolsonaro tivesse liderado o combate à pandemia como é esperado e não feito esse desserviço, a gente não precisava estar numa crise até agora, poderia ter muito menos mortos, o desemprego poderia estar menos acentuado do que está hoje, e uma série de outras coisas. Então, é um baita de um desserviço que o presidente presta. Tomara que ele não seja reeleito, pelo menos não vai ter meu voto de novo. Eu presto muita atenção na relação do mercado, porque o mercado tem uma questão muito importante ali, é dinheiro. Quando mexe no bolso, a coisa não é brincadeira, não. E eu me recordo claramente como que o mercado reagia em relação às questões do Bolsonaro. Logo que o Bolsonaro foi eleito, ainda antes da posse, o mercado ele reagia, inclusive com relação a oportunidades ali que iam surgindo para chegar um nome ou outro. Às vezes o Bolsonaro ele colocava ali um ministro, vai ser esse ministro, o mercado reagia. Eu percebi o mercado reagir, por exemplo, naquela postagem do Twitter que o Bolsonaro fez no Carnaval, né, logo nos primeiros meses dele, o mercado reagiu àquilo. Houve um impacto no mercado aquela postagem. Golden Shower? Eu fico constrangido em falar a respeito daquela postagem, mas aquilo impactou, porque o mercado ele percebeu que aquilo poderia trazer uma imagem ruim para o presidente, para o Brasil e tudo mais. Hoje, o que está acontecendo agora, 2 anos e 8 meses depois, e a gente percebe que o mercado precificou o Bolsonaro, vou usar esse termo. E a gente percebe que as loucuras do Bolsonaro, elas já estão meio que no pacote. O César pode me corrigir, mas aquilo ali tá meio que já, não, o Bolsonaro é assim e isso não vai mudar a realidade. Nós estamos aí com lançamentos de IPO, o mercado tá andando tranquilão, então ele disse, tranquilão assim, também, né? Então a gente percebe que as coisas estão acontecendo a despeito da loucura do Bolsonaro. E pro povão, aí trazendo um pouco mais pra tua pergunta, o povão, ele percebeu que o Bolsonaro, ele meio que emulou aquilo que a gente já tinha muito hábito dentro das torcidas de futebol. Então ficou meio que uma coisa assim, ele é corintiano ou palmeirense ou coisa assim, ele é Bolsonaro ou petista ou esquerda ou coisa assim. Então o debate político ele ficou tão raso, tão ruim do ponto de vista do aprofundamento, que ficou realmente essa história de uma torcida de futebol. Então, na torcida de futebol, e a gente sabe disso, a gente vai lá, torce, fica chateado e tal, no outro dia a gente está vivendo a nossa vida. E o que está acontecendo hoje com relação ao bolsonarismo e com relação a tudo isso que está sendo posto, é que as pessoas veem de fato como piada. Veja, nós estamos aqui levantando e os colegas de bancada foram perfeitos em levantar a gravidade do presidente colocar tanque de guerra na esplanada. Que olha o que nós estamos falando. E mesmo assim, do ponto de vista de opinião pública, isso
foi sim levado como piada. A gente tem caminhão do exército com gente falando, olha a pamonha, olha o ovo. Tem memes de todos os tipos, né? Você entendeu? Corrida maluca com o Bolsonaro em cima. Então, mas tem também as imagens desses tanques repercutiram nos jornais internacionais. O mundo inteiro está comentando isso. E não está comentando a parte engraçada. A parte porque comédia. Eles veem as coisas com a seriedade que precisa ser visto. Mas, por outro lado, do ponto de vista do povão mesmo, povo, eles já meio que entenderam que é uma piada. O que não. Eu não estou dizendo que seja, e também não estou dizendo que a gente tenha que levar as coisas para esse lado. É a percepção da população. O povão, né? Porque hoje o que a gente. Essa questão que foi colocada pelo Paulo sobre o problema institucional numa possível perda da eleição, e hoje já se fala muito claramente sobre o fato dele não conseguir se reeleger. Essa é uma possibilidade assim muito grande. A possibilidade dele não se reeleger é muito maior do que a possibilidade de se eleger. Então a gente já vê que existe sim um grupo de mais fanáticos, vamos colocar assim, que vai fazer um segundo Capitólio aqui no Brasil. É possível, mas mesmo assim a gente ainda percebe que é um grupo reduzido e que de certa forma o povão, parte do povão vai ficar até meio que aliviado quando perceber. Vai ser uma coisa meio reação Trump lá nos Estados Unidos, que muita gente queria que algumas políticas, que o Trump tem a diferença do Bolsonaro, que o Trump tinha boas políticas a despeito de questões ideológicas. Ele levou algumas questões importantes para os Estados Unidos, que de certa forma melhorou a vida de alguns norte-americanos. Aqui no Brasil a gente não vai perceber isso de uma maneira tão grande como aconteceu com o Trump. Então existem essas questões que a gente precisa analisar. Eu sou um pouco cético e sei que as pessoas não gostam disso. As pessoas acham que muitas vezes isso é uma forma até um pouco irresponsável de lidar com a questão, mas eu realmente não vejo tanta relevância do ponto de vista prático, porque o Bolsonaro, para mim, ele se colocou como um bravateiro, um sujeito que quando ele atravessa um pouco o limite, ele recua. Ele não tem o menor pudor em recuar, e quando ele vai esticando a corda, ele vai até um determinado ponto onde ele está no conforto dele. Então, eu não sei, eu tenho visto agora a rachadinha do filho dele, né, o Flávio Bolsonaro, sendo retomada. Nós temos lá uma assessora dele que colocou claramente, houve rachadinha, taxativamente. Então, a gente tem percebido que, de certa forma, ele vai desviando um pouco os assuntos, vai colocando as coisas de uma outra forma, mas o que a gente percebe é a fragilidade. Ele é um sujeito cuja palavra fragilidade seria a palavra mais adequada para descrever a situação política dele em todos os sentidos, mas posso estar errado. Não estou querendo dizer que seja assim, mas a percepção que eu tenho é essa, entendeu? Vocês acham que a massa, a população, eles têm bem definido na cabecinha deles o conceito da democracia? Ou a democracia é um termo, é um conceito, é uma ideia que está muito distante da realidade da maioria dos brasileiros, que estão preocupados em pagar a conta, em comprar comida no final do mês, em pagar o botijão de gás a R$120. Aí alguém como nós aqui, estamos aqui defendendo a democracia, a gente fala nisso. Vocês acham que isso conecta, que isso desperta o devido alerta que deveria despertar na alma, no espírito de cada brasileiro? Acho que não. Assim, sendo bem realista, né? Eu acho que tem coisas na política que são muito difíceis de entender, né? E que são complexas e que leva tempo. Você tem que gastar um tempo vendo o que está acontecendo no noticiário, lendo, se informando com diferentes fontes. Tem uma coisa que é difícil mesmo da parte da burocracia, de como funciona tecnicamente a política. De uma maneira assim, bem simplificada, se a gente for pensar assim, aquilo que é mais básico, o que significa uma democracia? Assim, o mínimo, né, do que a gente está falando agora. Significa aquilo que a gente chama, né, da relação entre os três poderes. Então, quais são os três poderes? Executivo, que é o presidente, legislativo, Câmara e Senado, e judiciário, o STF e outras cortes, né, tudo aquilo que é jurídico. Então, ou seja, para evitar, existe uma máxima que é a seguinte: quando o poder ele fica concentrado na mão de uma pessoa ou de uma instituição,
existe uma tendência do humano, isso é do ser humano, a gente tende a abusar do poder. Então, para isso, o que a gente inventou? Já faz alguns séculos, a gente inventou a seguinte fórmula. Tendo uma autonomia entre 3 poderes e os 3 poderes tendo que decidir sobre as coisas e meio que um policiando o outro, né, o que a gente chama de pesos e contrapesos, isso significa que, caso algum dos poderes se exceda, a gente tem outros 2 para puxar para a razoabilidade, então para evitar o autoritarismo. Então isso é uma fórmula que a gente encontrou para criar isso que a gente chama de democracia. Claro que isso é muito complexo, né? Então, do que a gente está falando aqui hoje, o que a gente tem? Uma situação em que o executivo, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à presidência da República, presidência, prefeitos, né, governadores, mas no caso especificamente da presidência, está abusando dos seus poderes e está colocando em risco o poder do judiciário e do legislativo. Porque, por exemplo, no caso da PEC, a votação em torno de uma mudança constitucional tem que acontecer no Congresso. Então, não cabe ao chefe do executivo dizer o que deve ou não ser feito, ou fazer uma pressão, colocar tanque na rua e demonstrar uma situação de pressão dizendo, caso as coisas não saiam do jeito que eu quero, vai ter retaliação, eu posso fechar o Congresso. E a gente não está falando de uma coisa abstrata, isso já aconteceu no Brasil muitas vezes. A gente teve vários episódios de fechamento do Congresso e do abuso por conta do Poder Executivo. Então, isso é democracia, né? Então, é a gente ter independência entre os poderes e não ter só o abuso de autoridade ou uma situação concentrada de poder em torno de uma pessoa ou um poder só. Mas eu acho que a população tem um pouco de dificuldade de entender isso e tem dificuldade de entender, talvez, por que é tão grave a gente ter tanque na rua no dia da votação da PEC. Quer dizer, quase uma chantagem, né? Deixa eu fazer uma amarração do que vocês falaram aqui e tirar uma conclusão, me corrijam se eu concluir errado, mas se o povo, a população, de um modo geral, não tem bem definida a ideia do valor da democracia, como disse a Isabela, como explicou bem a Isabela Calil, e, portanto, a população está preocupada em pagar suas contas no final do mês e se tem democracia ou se não tem, é irrelevante. Se o mercado, como disse o César e como você também confirmou, Clayson, aprendeu a conviver com o fator Bolsonaro e apesar do Bolsonaro, o mercado vai levando e está seguindo e vamos em frente. Se a gente sabe que a população vai estar praticamente vacinada até o final do ano, início do ano que vem, e finalmente a pandemia vai ser uma página virada na história do país. Se a gente sabe que o PIB também deve aumentar, porque a base é muito fraca, né? Como você já explicou antes, César, em programas passados, o próximo PIB deve ser um PIB, pode chegar a 6%. Essa soma de fatores, ela é muito positiva pro Bolsonaro no ano que vem. Ou eu tô falando bobagem? O auxílio também, né? O auxílio que vai passar também, exatamente, bem lembrado. Bons pontos. Eu não sei se o auxílio passa, mas a gente não pode dar o Bolsonaro como vencido. Concordo plenamente, até porque além de todos esses pontos aí, ele tem a máquina na mão, né? Já tem gente fazendo conta dos gastos que ele vai ter para se reeleger e já estão falando em 60 bilhões de reais no ano que vem. Somando aí o aumento do... Esqueci o nome que deram para o novo Bolsa Família. Aí, Auxílio Brasil. Bolsa Gás e mais uma outra série de coisas que não é exclusividade do Bolsonaro, vale lembrar, todo presidente que quer se reeleger, ele tende a aumentar os gastos em ano eleitoral, mas ele tem algumas cartas na manga ainda, e esses pontos são relevantes. A pandemia, torço também para que já tenha passado do pior momento, a economia vai ter dado uma recuperada, e esse pacote de benfeitorias que está levando aí a assinatura no final da folha do Paulo Guedes tende a dar algum respiro nas intenções de votos aí para o Bolsonaro. Então a gente não pode se descuidar e falar que é só patetice do Bolsonaro, porque ele ainda tem jogo pela frente ainda. Queria só encerrar essa pauta do desfile de tanques hoje na Esplanada, lá em Brasília. É um episódio lamentável para a história das Forças Armadas. Lembrar que no final de março deste ano nós tivemos um fato que chamou muita atenção, que foi a entrega dos cargos, né, do alto comando das Forças Armadas, né, o comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, entregaram no mesmo dia os cargos ao então recém-nomeado ministro da Defesa, o general Braga Neto, e
Me entregaram porque não se alinhavam com o que o presidente da República pretendia. Que era o quê? Ter o controle das Forças Armadas, fazer uso delas como ele está fazendo agora, com esse passeio, essa tanqueciata aí, como disse o Paulo Tadeu, essa demonstração ridícula do uso de um aparelho do Estado como se fosse um brinquedinho dele. Lamentável esse episódio, vamos ver os desdobramentos. A votação no Congresso ainda está rolando, o tal do voto impresso auditável não vai passar e vamos ver como é que vão reagir aí os apoiadores do presidente. A grande verdade.